Boa tarde, galera, tudo bem? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o protocolo de observação do espaço físico, certo? É bom lembrar, primeira coisa, que a gente fez esse protocolo pensando numa pousada, certo? Se você fez num restaurante, se você fez na Secretaria de Turismo, se você fez em qualquer outro lugar, você vai ter que adaptar o relatório, né? E essa guia que a gente está mostrando para vocês hoje é só uma sugestão, não é obrigação. Então, assim, professor, tem um tópico lá que não casa com aquilo que eu vivi na prática. Ignora, corta aquela pergunta e vai para depois, né? Outra coisa, ali está em tópicos e a gente queria que vocês já tentassem fazer em textos. Então, lembra daquelas regrinhas que eu falei da redação? De separar os parágrafos e colocar os conteúdos? Então, separa os parágrafos por assunto. Se vai falar de ventilação, fala da ventilação dos ambientes todos. Se vai falar de iluminação, fala dos ambientes todos. E assim vai organizando o teu texto para ele ficar com começo, meio e fim, certo? Começa na introdução apresentando onde você fez o estágio, qual é o nome da empresa, se é uma pousada, se é um restaurante, etc e tal. E na conclusão, você vai ter que fazer aquilo que a gente falou, uma sugestão de intervenção. Então, ou dizer por que aquele lugar é muito bom e tem que manter o espaço físico daquele jeito, ou o que ainda pode ser melhorado no espaço físico e o que pode ser consertado, certo? Eu estou aqui com a minha colinha, com o meu com o modelo para a gente ir comentando. Lembrando sempre que isso aqui é um guia, não é uma obrigação, certo? Então começa lá, ó. Primeiro tópico, sobre a arquitetura. Quais as características da arquitetura da pousada e as condições do edifício? Apresenta espaço suficiente para acomodar quantos hóspedes? Os acessos ao edifício estão preparados para portadores de deficiências físicas? Então aqui você já tem que fazer um apanhado geral sobre como é que está o seu espaço físico, né? Se é um prédio novo, se é um prédio velho, se está bem conservado, se está bem pintado, se é um prédio só, se são vários blocos. Isso tudo você pode ir colocando já nesse começo ali do relatório, certo? Precisa colocar, lembra que eu falei, depois, isso já depois da introdução, né? Porque na introdução vai ter falado o nome da empresa, vai ter falado onde é que ela fica, etc e tal, certo? Os acessos são preparados para portadores de deficiência. Essa questão dos portadores de deficiência, de repente, vai até um parágrafo separado, né? Como é que faz para acessar, como é que faz para ir de um lugar para o outro, porque às vezes tem rampa na entrada, mas a porta é estreita e o cara não consegue chegar no refeitório. Ou então tem escada para o quarto e o cara não consegue chegar no quarto, né? Então todas essas questões precisam ser colocadas. Sobre a empresa em relação à cidade. Se você fez daquele jeito que eu falei com a introdução, isso aqui você já respondeu lá no primeiro parágrafo, certo? Em que local a pousada está, quais são as suas características, que tipo de transporte são usados pelos hóspedes para chegar na pousada. Eu sei que a maioria chega de carro, eu sei disso. Mas tem em pousada, por exemplo, que tem serviço de leve trás para o aeroporto. É o caso da pousada onde você fez estágio? Não é? Como é que funciona isso, né? Na Secretaria de Turismo, por exemplo, o pessoal chega muito a pé, né? Nos restaurantes também o pessoal chega muito a pé. Então, por isso que tem esse tipo de pergunta aqui, tá? Existem sinalizações claras que permitem aos visitantes encontrar facilmente esse empreendimento, né? Existem propagandas, placas de publicidade, anúncios, enfim. Como é que funciona, né? Aí, já partindo para outro setor, que é o setor do prédio em si, interiormente falando, né? As salas comuns são bem arejadas e iluminadas? Como que é a ventilação? Pessoal, tem lugar, por exemplo, você vai em shopping center, não tem janela. Shopping center é 100% fechado e o ar que a gente respira lá dentro, ele é todinho controlado por ar-condicionado. Por isso, inclusive, que estão mandando fechar agora na questão da pandemia, porque fica todo mundo centralizado lá, respirando o mesmo ar sempre, certo? Como é que é na tua empresa? Tem empresa que também é assim. Tem a porta, inclusive, fechada na frente, está escrito lá entre ar-condicionado, né? E é todo mundo trancado lá dentro, respirando o mesmo ar. Como é que é na empresa onde você fez estágio? É assim? Os quartos são bem arejados, iluminados? Como que é a ventilação, né? Professor, no estágio que eu fiz é um restaurante, não tem quarto.
Se não tem quarto, vai falar de todas as áreas. Vai falar lá do salão principal, vai falar de como é que é na cozinha, vai falar se tiver um ambiente para os funcionários, como é que é nesse ambiente, esse tipo de coisa, certo? É possível abrir as janelas ou elas se encontram permanentemente fechadas, como no caso do shopping, né? Que portas existem na pousada? Esse que portas existem não é para você falar, tem 3 portas, uma na frente, outra atrás, outra no... Não, existe uma entrada especial para banhistas, existe uma entrada especial para quem vem do estacionamento, tem uma entrada virada para a rua. Como é que faz? Quem chega na pousada chega pela recepção, chega pelos fundos, porque tem pousada, eu, por exemplo, estagiei numa que você chegava na pousada pelos fundos dela, e a recepção estava lá na frente, né? Então é esse tipo de coisa que é para comentar aqui, tá? Como se encontra ordenado o espaço na pousada como um todo? São espaços amplos, espaços fáceis de transportar, é um labirinto? Como é que fica, né? Quais os espaços que os funcionários utilizam? Por quê, galera? Porque tem pousada que tem regras para isso. Você só pode utilizar determinados lugares. Você só pode ir para os quartos com o hóspede, por exemplo. Se for para você, na hora que você está, por exemplo, ou chegando ou saindo, você tem que entrar por uma porta lateral, tem uma entrada especial para funcionários, né? Tem gente que tem que passar pelo refeitório primeiro, antes de ir para os outros lugares. E tem pousada que você entra pela porta principal como os hóspedes entram, né? Então, se há alguma diferenciação nisso ou não, certo? Isso aqui tudo é o primeiro tópico lá voltado às características gerais do prédio, certo? Depois vai ter cuidados de higiene. Olha que assunto importante hoje em dia, né? Com essa história aí do coronavírus, está todo mundo preocupado com a história da higiene. E como é que era a higiene na pousada onde você fez estágio? Os sanitários comuns estão limpos e livres de odores desagradáveis? Aqui no meu prédio, por exemplo, nós temos áreas comuns, né? Banheiros que ficam ali perto da piscina e tal. Essas áreas na pousada existem ou não existem? Áreas perto da churrasqueira, perto da piscina, enfim, áreas comuns. Não estou falando aí dos quartos separadamente, estou falando das áreas comuns, né? Às vezes no próprio lugar do café da manhã tem um banheiro. Como é que esses lugares são mantidos? Está sempre limpinho? Banheiro de restaurante, vocês sabem que nem sempre é fácil manter limpo, né? Como é que é essa história toda? Existem sabonetes e toalhas nos banheiros das áreas comuns? Toalha de papel, toalha de pano, como é que funciona isso, né? Como é a higiene das salas comuns como um todo? Agora, por exemplo, um dos problemas do coronavírus é que você vai, por exemplo, na academia de ginástica lá da pousada. E aí você usa o colchonete, usa aquela bola de yoga, usa essas coisas todas. Quem limpa isso depois para o próximo hóspede usar? Percebe? Então por isso que eles estão preocupados com essa questão toda de transmitir os vírus e essa coisa toda, né? Aí, outro tópico, os equipamentos. Piscina, sala de jogos, salão interno. Ah, professor, de novo, fiz no restaurante, não tem essas áreas. Não tem piscina, salão de jogos, essas coisas. Mas tem assim, tem restaurante que tem atendimento na praia, tem restaurante que tem o espaço externo do restaurante, tem restaurante que tem sala de recreação para criança pequena, né? Tem todos esses tipos de coisas. Então tem que adaptar, mas tem que ver. Por exemplo, lá na Secretaria de Turismo tem o auditório, né? Tem os outros espaços, aquele espaço externo lá onde tem o engenho, tudo isso, certo? Que tipo de equipamentos existem? Como é que se ele tem acesso? É só chegar, usar, tem que pegar a chave, tem que pedir autorização, tem que agendar, como é que funciona? Existem pessoas que guardam esses equipamentos depois que o pessoal usa, ou cada hóspede que é responsável por isso, cada funcionário, como é que é o dia a dia? Tem empresa que tem gente que organiza, tem recreacionista, tem gente lá na piscina para recolher as coisas e tal. Tem empresa que se você largou o chinelo na piscina, ele vai ficar lá até o dia seguinte, até você ir lá buscar, né? O que acontece quando o equipamento é danificado? Ele é reposto na sequência? É cobrado do hóspede? Não é cobrado? Como é que funciona, né? E esses equipamentos são utilizados com frequência? Ou tá lá de enfeite, ninguém
nem divulga muito, que é para o pessoal não usar, né? Então, aqui nos equipamentos é mais ou menos isso, certo? Aí tem o espacinho aqui de alimentação. Aqui nesse pedaço, teve uma menina até que me perguntou hoje numa mensagem se era para falar em relação aos hóspedes ou se era em relação aos funcionários. Aqui, gente, é voltado especialmente para o pessoal que trabalha, tá? Não é só alimentação, aqui está alimentação, mas vale para tudo. Como é que é para os funcionários dessa empresa? Existe um lugar, por exemplo, a Vila do Farol costuma ter lá um espaço reservado para os funcionários. Então tem um espaço que eles podem, inclusive, um vestiário, um lugar que eles podem dar uma descansada e tudo isso, e tem um refeitório separado para os funcionários, né? Mas a gente sabe que isso é exceção. A maior parte das pessoas e a maior parte das empresas não tem isso, né? Ou você come no mesmo refeitório que os hóspedes comem em horários diferentes. Tem empresa que você pode comer junto com os hóspedes, senta lá numa mesinha no canto, não tem problema nenhum. Então é mais ou menos para isso que é voltado aqui, né? Se você tem lá um intervalo de almoço, por exemplo, você come na pousada e te sobra um tempo, o que você pode fazer? Você pode usar os espaços dos hóspedes? Você tem um espaço próprio para você? Como é que funciona essa coisa, né? E aí aqui eu pergunto, ó, existe tempo suficiente para uma refeição calma dos funcionários? Como que a comida é servida? Em que tipo de serviço? Existe comida servida para a empresa? Você tem que levar de casa a marmita? Como é que funciona? Você vai para casa almoçar e volta no horário combinado? Tudo isso, né? Quais são as regras e os regulamentos do refeitório? Lá na escola, por exemplo, nós temos a sala dos professores e tem a geladeira. E o combinado é, o que está na geladeira, se não é teu, você não pode comer, certo? A não ser que alguém chegue, por exemplo, leva uma melancia, leva alguma coisa para a escola, coloca lá em cima da mesa ou coloca lá na geladeira e coloca um bilhetinho, uso coletivo. Aí todo mundo pode pegar, todo mundo pode usar, todo mundo pode dividir, né? Agora, peguei um iogurte, levei um iogurte meu para comer na escola, no intervalo, guardo lá na geladeira. Você não pode ir lá pegar e usar, né? Então, essas regras, como é que funcionam na empresa onde você trabalhou, né? E aí tem duas últimas coisas aqui, ó, situação observada e reflexões. Na situação observada, descrever a situação observada conforme os indicadores em formato de texto. Então aqui é só uma orientação para que você use todo o seu texto seja em formato de redação, de texto, né? Tenta usar lá o esquema dos parágrafos, como eu falei para vocês. Talvez não caiba em 4, 5 parágrafos, talvez precise de mais parágrafos, mas não tem problema nenhum. Coloca lá a introdução, 4, 5, 6, 7 parágrafos conforme você precisar e a conclusão no final, né? A gente espera que esse relatório aqui dê em torno de uma página e meia, 2 páginas, não muito mais do que isso, mas também não muito menos, né? Aí, professor, fiz um relatório com 4 linhas. Não tá bom, certo? Agora, também não precisa escrever um livro com 10 páginas por causa do relatório, né? E nas reflexões é a espécie de conclusão que a gente fala para vocês, né? Tá, como é que é o ambiente, o espaço físico desse lugar? Ele é bom? Ele não é? Ele é bem cuidado? Ele não é? Você acha que é adequado? Tinha algum problema que os hóspedes reclamavam muito? Ah, professor, todo mundo reclamava que tinha cheiro de mofo nos quartos. Isso é um problema sério do espaço físico, né? Ah, professor, todo mundo reclamava que não tinha uma sala de jogos. Isso é um problema grave da empresa, certo? Ou então, ah, professor, todo mundo elogiava, todo mundo saía dizendo que eram as mil maravilhas. Que bom, então é um ponto positivo da empresa, né? Nas reflexões, é isso que a gente quer que você faça uma conclusão sobre o que você achou, de uma forma geral, do espaço físico da empresa que você estagiou, certo? Eu não sei se se essa explicação é suficiente, se ela ajuda vocês. Vocês sabem, vocês têm meu WhatsApp, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato e perguntar por ele, né? E eu estou aprendendo a mexer com o canal agora, eu quero ver se na sexta-feira ou no sábado, se eu consigo já fazer uma live, que aí vocês podem entrar no canal e aí a gente vai conversando mesmo. Eu vou falando com vocês, né, pelo vídeo, e vocês podem no chatzinho embaixo ir fazendo perguntas e colocando essas coisas e tal.
Eu queria pedir para vocês compartilharem esse link com o maior número de pessoas possível da sala, né? Espero que todo mundo consiga ver. Vocês não estão podendo se reunir dessa vez para verem juntos, né? Mas aí a gente vai conversando e vai esclarecendo as dúvidas conforme for aparecendo, certo? Espero que isso tenha ajudado e espero que seja o primeiro de vários vídeos, tá bom? Obrigado e um abraço.